Boa noite, pessoal. Bom dia também para quem está assistindo de dia. Boa tarde para quem está assistindo de tarde. Eu sou Elfo Lunar, do Instituto Mãe Terra. O tema de hoje, ele é um tema que ele faz parte de toda uma série de palestras que eu e a Lua Serena, a gente vem desenvolvendo no decorrer dos anos, que trata da temática do sagrado masculino. Inclusive no próprio Facebook e no nosso canal do YouTube tem uma série realmente salva, onde todas as palestras desse tema estão lá dentro e essa, depois de editada, também vai entrar lá. Ao final deste vídeo, eu inclusive vou deixar o link desta série para quem ainda não assistiu alguma e quiser assistir. Tem muito material sobre o sagrado masculino, tem muita discussão, tem muito debate, tem muita coisa interessante e tudo de novidade que ainda vai ocorrer eu sempre vou colocar lá para que possa ficar sempre disponível para vocês. Então, vocês já vão entender o que motivou, o que me inspirou trazer o tema de masculinidade não tóxica através dos orixás. Antes de falar o que me inspirou, vamos entender se ainda é que existe, alguma dúvida do que é uma masculinidade tóxica. Vamos entender o que ela é, então. Aqui tem uma caixa dos homens, né? Este material ele foi desenvolvido pela ONU, inclusive, devido a uma necessidade que eles entenderam existir de se trabalhar mais as questões a respeito da masculinidade tóxica no mundo, porque finalmente, né, a situação ela está num nível insuportável. Então, a masculinidade tóxica, na verdade, ela é um produto de uma cultura machista, patriarcal, que foi normatizada no decorrer dos séculos e milênios. A gente vai encontrar referências desta masculinidade em civilizações realmente antigas. Então, é uma coisa muito antiga que, por muito tempo, não foi discutida, porque foi considerada normal. Então, estes padrões, eles sempre foram impostos sobre os homens. O quê? Que tem que ser heterossexual, ou seja, para ser homem eu tenho que gostar de mulher, eu tenho que ser fisicamente forte e apto para fazer o que for necessário, eu tenho que ser corajoso, eu tenho que estar sempre no controle de tudo e de todos, eu tenho que ser ativo, sexualmente experiente, eu tenho que saber tudo, eu que tenho que ensinar a mulher sobre o sexo, de forma alguma eu posso aprender, eu tenho que ser pronto sexualmente, prontidão sexual, a mulher querendo, eu tenho que estar junto. É só apertar o botãozinho e vamos lá. Fala firme, eu tenho que ser altivo, tenho que ser firme no que eu falo, em como eu me coloco. Não posso demonstrar emoções de forma alguma. Chorar, nem pensar. Tenho que saber me defender, obviamente, né? Tenho que ser sexualmente impositivo, ou seja, eu tenho que me impor realmente, eu tenho que buscar, eu tenho que forçar a barra. O não é, na verdade, um sim mal trabalhado, então tenho que ser impositivo, tenho que ser trabalhador, tenho que ser provedor, não posso cometer erro de forma alguma, não posso desistir nunca de nada, eu tenho que aguentar o tranco, não posso reclamar, não posso ser fraco, eu tenho que ser competitivo também, bem-sucedido e dominante em relação às mulheres. Só isso. Todas estas ideias a gente vai ver presente em todas as culturas do mundo no decorrer dos séculos. E eu tenho certeza que se a gente analisar algumas destas falas que está na caixinha do que é ser homem dentro desta cultura da masculinidade tóxica, a gente vai até se questionar, puxa, mas eu posso não ser provedor? Eu posso não ser pronto sexualmente? Eu posso broxar? Eu posso... Enfim, e a gente vai poder discorrer nessa discussão da masculinidade tóxica. Existem muitos materiais na internet que já o fazem, muito bem feito, por sinal. Existem muitos grupos de homens que já estão discutindo sobre essa masculinidade tóxica, porque a chave única não existe, na verdade, a respeito sobre o que é ser homem, assim como não existe sobre o que é ser mulher. Porque somos seres, né? Nós não somos um rótulo, nós não somos um título. Nós somos seres, então não existe uma única chave para definir. Porém, é necessário sim discutirmos muito este tema, discutirmos sempre, discutirmos tanto em grupos fechados de homens, não no sentido de exclusão da mulher, mas no sentido de que todos se sintam à vontade de falar realmente das suas questões em relação a tudo isso. Também em grupos mistos, são situações diferentes que proporcionam
saberes e vivências diferenciadas e igualmente interessantes. Nos grupos mistos, as mulheres elas também vão poder participar, aprender sobre nós e se colocar também de como são afetadas em relação a isso e, por sua vez, vão colocar também a contraparte do feminino para que nós aprendamos e nos coloquemos como que a gente é afetado por isso. Os grupos mistos podem ser bastante interessantes se forem dirigidos de forma igualitária. E, enfim, a gente tem que discutir isso sempre, porque para que cada um chegue na sua própria verdade a respeito disso e para que cada um consiga refletir sobre as próprias ações e gradativamente ir quebrando estes paradigmas que foram normatizados durante os séculos e séculos, como eu falei, que a gente possa ir se libertando dele e descobrindo o que é ser um verdadeiro homem. O que me motivou para esta palestra, né? Essa motivação não vem de agora. Eu sou bruxo, todo mundo sabe, todos que estão assistindo sabem, sou também pai de santo, e sempre me incomodou muito, desde que eu comecei a estudar sobre mitos na minha vida, não sei dizer nem há quanto tempo atrás, mas sempre me incomodou muito o quanto que a masculinidade tóxica ela está presente nas histórias, né, nos mitos de muitos deuses de várias culturas do mundo. A gente vai encontrar isso entre os gregos, entre os romanos, entre os iorubás, entre os inuites, entre os tupi-guarani. Enfim, tem culturas que são menos, agora tem culturas que é muito exagerado a masculinidade tóxica. Por exemplo, o estupro. É muito comum o estupro de deuses em relação a mulheres humanas, geralmente. Existe até um site que eu estava olhando, e um comentário muito legal de uma mulher falando: é como se as mulheres tivessem que se sentir abençoadas por estarem sendo estupradas por um deus. Como se isso fosse uma bênção, na verdade, não uma maldição. Então, isso é muito comum. Nós vamos ver a cultura do estupro presente nestes mitos. Na Grécia, muito frequentemente, muito mesmo. Entre os Tupi-Guarani também, a frequência é menor, mas existe. Na cultura iorubá é muito comum. E não só o estupro em si, a ação em si, mas a perseguição, a imposição sexual, a supremacia masculina aparente, né? Então, alguns exemplos para vocês terem uma noção de coisas que me incomodaram a minha vida inteira. Por exemplo, no mito de Apolo, Apolo é um deus que eu amo de paixão. E tem a cena lá dele perseguir Dáfne, e ele não aceita um não. A Dáfne ela tem que correr, tem que fugir dele e pedir para o pai transformar ela num louro, para poder se libertar e não ser estuprada por Apolo. Tem várias, né, cenas de Zeus estuprando diversas mulheres, não é só uma, mulheres e deusas também, né? Zeus ele é o máximo estuprador, deturpado completamente essa divindade. Até Shiva tem um mito de Shiva estuprando Madura também. A coitada da Madura foi estuprada e depois foi castigada por Parvati, foi transformada num sapo. Ela foi castigada 2 vezes, né? Tem o mito de Hades, né? O Plutão para os romanos, que raptou Proserpina, né? Perséfone, né? Impondo também a sua masculinidade em cima. Pan violentou uma pastora e que depois acabou gerando Hermes. Na cultura inuit, Maui, ele estupra a deusa da morte em busca da imortalidade, só que ela acorda no meio do ato, né, e acaba matando ele, ela consegue se vingar. Orungan, que é um filho de Iemanjá com Aganjo, ele aproveita um momento que o pai vai para a guerra e ele corre atrás da mãe para estuprar ela também. Enfim, a gente até na cultura cristã, isso é muito interessante de refletir. Ninguém pergunta para Maria se ela queria ser mãe de Jesus, né? Existe simplesmente o anjo chegando lá e falando: olha, você vai ser e tudo bem. Ninguém perguntou para José como que ele ia se sentir, ninguém perguntou para Maria. Ou seja, você é um vaso e em você vai ser depositada a semente divina. Não tem muita diferença do que Zeus fazia. É só revestido de outra roupagem, né? Dionísio também estupra Nicéia, mas assim, só tem uma fonte que fala isso, gente. Então a gente acha que é uma fake news do passado, do século 4 e 5, quando foi escrito este mito. Não deveria nem citar isso. Xangô, tem um mito de Xangô,
que é horrível, na verdade. Ogum era casado com Inhaçã, Xangô era amigo de Ogum, então frequentava muito a casa de Ogum, a forja de Ogum, e se encantou por Inhaçã. E em um determinado item, ele acaba forçando um sexo em Inhaçã, e ela se encanta com ele depois disso, como, mais uma vez, fosse um favor para a mulher, como se ela, na verdade, a mulher que fizesse um tipinho de ser difícil era só tipinho, na verdade. E esta ideia, inclusive, da supremacia de Xangô sobre Inhaçã é uma ideia muito presente, mas completamente fora da realidade do que é a relação verdadeira desses orixás. Enfim, gente, são muitos os exemplos. Aqui eu estou citando apenas alguns, mas são coisas que sempre me feriram profundamente. Eu nunca gostei destes mitos e sempre me esforcei muito para entendê-los a partir da sua simbologia, para entendê-los a partir do que eles representavam magicamente, energeticamente, etc. E assim, a gente consegue encontrar símbolos e significados em tudo, né? E eu tenho certeza que até estes deuses, eles, de onde eles estão, eles sempre nos inspiram a enxergarmos a realidade deles para além do que esses mitos trazem. Porque senão seria mais fácil ser ateu. Porque é difícil encontrar alguma cultura do mundo que não traga essa masculinidade tóxica tão presente em vários pontos, em vários momentos das suas escrituras e das suas sabedorias que foram transmitidas no decorrer dos séculos. Mas, diante, né, de todo este incômodo, estes mitos todos e muitos outros mais me geraram, eu entendo os deuses como seres reais que atingiram a perfeição, através de toda uma história pessoal de cada um, através de mundos, através de reinos, através de raças, enfim, isso não vem ao caso no momento, mas o fato é que os deuses, para mim, eu tenho certeza absoluta que eles são seres reais que atingiram a perfeição. Não cabe para um ser perfeito se entregar para atitudes tão vis como, por exemplo, de estuprar ou de forçar uma mulher a fazer algo que não gostaria, ou de se impor de uma maneira através da agressividade, de uma forma desequilibrada, né? Então, isso nunca me coube, e até por causa deste meu entendimento de quem são os deuses e do que são os deuses. E os seus mitos, apesar de serem inspirados pelos arquétipos que eles representam, estes mitos eles são completamente moldados conforme as culturas que os adoraram. Então é natural que um deus, a maneira como o povo o adora, os mitos deste deus vão estar revestidos de elementos da cultura que o está adorando. É natural que a população ela vai revestir os deuses e as deusas a sua própria imagem e semelhança. Então é natural que a gente encontre esses elementos em diversos mitos, representando o que era normal nas sociedades antigas que os adoravam. Este olhar é importante para que a gente limpe quem são os deuses de toda esta parafernália que os envolve. E com este distanciamento, aí sim a gente vai ter condição de acessar as chaves, os mistérios que estão presentes neste balaio todo mitológico. Então, eu sugiro, e é o caminho que eu particularmente sigo, de fazer esse distanciamento, entendendo os deuses como seres que são, e estudando os mitos como uma sabedoria das culturas, buscando compreendê-los, mas supremos como são, os deuses eles permeiam estes mitos com elementos iniciáticos, com chaves iniciáticas, que se a gente separar bem as coisas, a gente consegue acessar direitinho. Por exemplo, para vocês verem como que estes mitos eles são todos revestidos por uma intenção clara de quem os está escrevendo. Dionísio, por exemplo, uma das principais características dos cultos dionisíacos do passado é o empoderamento feminino. O trabalho do feminismo relacionado com Dionísio, inclusive, é muito comum da gente encontrar. É fato nós encontrarmos as maiores histórias de Dionísio estão enaltecendo o feminino e não depreciando o feminino. Este mito, por exemplo, dele estuprar Nicéia, é um mito que foi escrito no século IV ou V,
por um poeta específico que escreveu uma peça chamada Dionisíacas. E um dos livros desta peça tem esta cena de Dionísio em punição a Niceia, estupra ela. E é interessante, olha a chave, né? O filho do estupro de Dionísio em Niceia é iniciação. O filho dele chama iniciação. Então, olhem as chaves presentes aí, que se a gente separar o elemento da cultura, do que existe ali de verdades iniciáticas, a gente consegue acessar as chaves que estão escondidas. Existem mitos antiquíssimos que o poder de Xangô sobre as famosas pedras de fogo, na verdade, ele pediu para Inhaçã. Inhaçã já possuía este poder e ele pediu para Inhaçã para que ela concedesse este poder, compartilhasse esse poder com ele. Então, Xangô e Inhaçã são praticamente almas gêmeas divinas. É muito bonito você ver a parceria de ambos em todos os momentos. E, em hipótese nenhuma, Xangô ele tenta dominar Inhaçã quando a gente vai se aprofundar nos mitos dele e tirar esta parafernália machista destes mitos. Pelo contrário, por exemplo, essa cena que eu acabei de falar, de que ao invés de Inhaçã ter ido buscar as pedras para ele e ter roubado parte deste poder para ela e depois dado para Xangô, um mito mais antigo fala que, na verdade, Xangô pediu para Inhaçã o poder que era dela e ela compartilhou com ele por amor. A união desses dois é tão linda que quando Xangô se matou, Inhaçã não suportou viver sem ele na Terra e ela voltou para Orun para encontrá-lo. Então, a parceria de ambos e a complementaridade de ambos é muito grande. O respeito e a amorosidade de Ogum às esposas que ele sempre teve, dificilmente você vê uma ação de Ogum representada de uma forma a ser desrespeitosa ao feminino. Tem um mito que eu acho maravilhoso, que é de Puil, que ele troca de local com Aral, que é um senhor de um reino sobrenatural, isso é um mito celta, e ele fica por um ano, eles trocam de corpos praticamente. Então, o espírito de Puil fica no corpo de Aral, no reino dele, em Anum. E neste ano, Aral fica no corpo de Puil. Isso tem um motivo que daí é só vocês irem atrás do mito que vocês descobrem. E mesmo estando no corpo de Aral e vivendo um ano inteiro no reino de Aral, dormindo na cama junto com a esposa de Aral, este tempo inteiro, quando eles destrocam, inclusive, Aral tem a certeza de que houve uma relação sexual, porque era o corpo dele, a esposa dele estava vendo ele, então ele tinha certeza que teria ocorrido aí relações sexuais. Ele já estava esperando, mas não, ele foi surpreendido com a descoberta de que neste ano todo, Puil ele se manteve fiel ao amor dele e ele se manteve fiel também à parceria que ele teve com Aral, à amizade que ele teve com Aral e à integridade própria dele. Não era a esposa dele, não era quem ele queria na vida dele. Então, ele, mesmo dormindo na cama dela, mesmo tendo uma convivência familiar com ela, em momento algum ele se impôs a ela. Então, é uma situação muito bonita, que mostra bem elementos do que é ser homem realmente, do que é a masculinidade verdadeira. O amor de Ísis e Osíris, né? Não preciso dizer nada. Osíris não só nunca se impôs sobre Ísis, como quem foi atrás dos pedaços dele, quem o recompôs. E isso é muito significativo deste amor, desta relação, foi a própria Ísis, né? Que o amava tanto que mesmo com ele morto, arrumou uma forma de ter uma relação sexual com ele. Cernunnos e Eiosha, Cernunnos mesmo sendo um senhor da selvageria, né? Um deus dos chifres, e tem um monte de histórias também deturpando estes deuses chifrudos, mas Eiosha, quando teve a sua relação sexual com Cernunnos, foi por vontade dela, foi ela que foi atrás, e teve toda uma troca, uma partilha que deu origem aos principais deuses das culturas celtas antigas. Shiva e Shakti, né? É só a gente estudar sobre Tantra, que a gente vai ver que em momento algum existe uma supremacia entre Shiva e Shakti. Na verdade, existem inversões a todo momento de posições e de papéis ali entre ambos, que mostra muito essa relação e essa complementaridade de ambos. Inspirado
por todo este ouro presente também nos mitos e também inspirado por esta ressignificação dos mitos, a partir de buscas mais cuidadosas, a partir desta separação do que é uma imposição cultural machista e do que é realmente chaves de sabedoria dos deuses que são para nós, que são para a humanidade, eu trouxe então a palestra de hoje trabalhando em cima de uma família de orixás que são muito especiais e vocês vão ver isso. Esta família de orixás rege a magia, rege nutrição, rege caça, rege mistérios, rege cura, rege os ciclos da vida. E quando a gente vai se aprofundar nos itens, nos mitos destes orixás, a gente vai ver claramente a representação da masculinidade não tóxica. E eu quero trazer para vocês agora para que inspire vocês, para que inspire estudo de vocês, autorreflexão, para quem é pagão, conexões com esses deuses, com esses orixás, e sim, é completamente possível, viável e maravilhoso rituais pagãos com os orixás. Eles não são deuses menores. E esta história de que, porque é um culto vivo, o que é um culto vivo e o que é o culto morto? Lembrem que está ocorrendo agora um resgate de muitas religiões celtas em vários países da Europa, tornando novamente viva estas religiões. Então, a gente vai ter que parar de cultuar deuses celtas por causa disso, que são os mais comuns de serem encontrados no meio pagão, né? E, realmente, o que define um culto ser morto? Ninguém cultuar? Então, a gente pode dizer que os deuses e deusas mais cultuados dentro do paganismo dito tradicional, eles não são mais cultuados em lugar nenhum do mundo. Então, não faz sentido para a minha prática, para o meu sagrado, eu sei que para a Lua também, não faz sentido essa noção de exclusão de deuses e deusas por causa de determinadas colocações a respeito dos cultos, dos ritos e deles em si. Então, eles podem sim ser adorados. A partir destes orixás, quando a gente estuda os itens deles de maneira mais profunda, é simplesmente apaixonante. A magia deles, o exemplo que eles nos dão, é muito envolvente, é muito profundo, é muito maravilhoso. Então eu resolvi conversar hoje com vocês a respeito destes mistérios. Para falar, então, destes orixás, eu tenho que começar pelo início, né? É redundante falar isso, mas é importante. E eu não poderia deixar de começar falando da suprema e sagrada Iabambô, ou Iabambá, que aqui no Brasil ela é conhecida como Iaapaocá. Iaapaocá, ela é uma das 7 Iamis originais. O nome das Iamis, Agés, são nomes que são mais conhecidos. Quem não conhece muito sobre as Iamis, tem uma palestra específica, que depois eu deixo o link aqui em cima, que eu ministrei algum tempo atrás, que fala especificamente delas, explica todas elas. Então, a Paocá, ela é uma dessas 7 irmãs originais. E destas 7 irmãs, 3 delas eram muito próximas realmente. Eram elas a Iamepere, a Iabocolô e a Iabambá, que é a Paocá. E elas fizeram um pacto. Elas fizeram um pacto que elas nunca iriam engravidar, que elas nunca teriam filho, que elas não queriam saber de homens e tudo mais. Até aí tudo bem. Para quem não sabe, para quem ainda não assistiu a palestra que eu citei, as Iamis, elas são a senhora das Agés, que são as feiticeiras. Elas são as senhoras das magias mais profundas, mais perigosas, são as senhoras dos mistérios femininos, no seu sentido mais primevo, tá? Então, elas, detentoras e protetoras dessa feminilidade toda, elas não queriam saber de homens. Só que a Paocá, ela conheceu Orixá Ocó, e a gente já vai falar dele daqui a pouco, e se apaixonaram. E graças a esta paixão de Apaocá e Orixá Ocó, nasceram 2 filhos, um menos conhecido aqui no Brasil, que é Erinle, ou Erinlé, e o outro, que é mais conhecido, ele é pop aqui no Brasil, que é Oxóssi. Vejam, gente, eu já proponho uma reflexão para vocês sobre isso. Uma
feiticeira primordial, suprema orixá feminina, como a Paoká. Ela iria se interessar por um orixá masculino que fosse machista, que fosse tóxico, que fosse impositivo? Vocês acham que isso seria possível de acontecer? É claro que não. Então, se ela quebrou um juramento feito entre as três irmãs pelo amor por Orixá Ocó, podem ter certeza que este cara ele tinha alguma coisa aí, ele tinha um sex appeal, ele tinha algum jeitão que a encantou. E a parceria dos dois, gente, nossa, é a coisa mais maravilhosa que tem nos mitos iorubanos. Eu aconselho vocês a se aprofundar. Bambô, após quebrar o pacto com as irmãs, ela vai morar em uma árvore lá da África chamada Mogno da Guiné, que depois, aqui no Brasil, quando o culto veio para o Brasil, ela assumiu como moradia a jaqueira. Então, a jaqueira ela é uma árvore sagrada a Apaocá. Todas as jaqueiras são casas de Apaocá. Inclusive, por causa da jaqueira, aqui no Brasil, que ela recebeu este nome, por ela ter mudado de morada. O nome Apaocá, ele significa em cada pé, em cada árvore. Ela é, ainda hoje, considerada uma das orixás mais poderosas que tem, principalmente na nação Queto do Candomblé, tá bom? Vamos falar então do marido dela, né? Orixá Ocó, também conhecido como Olaci. Eu peço uma atenção especial à imagem do centro da tela. Esta pedra erigida em forma fálica, às vezes era pedra, às vezes era um tronco, e sempre em forma fálica, é um dos símbolos de Orixá Ocó. Vocês já vão entender o porquê. Ele é um orixá, gente, de grandiosa importância na cultura iorubá. Só que aqui no Brasil, o culto dele não chegou. Acabou sendo substituído por outros orixás e o culto dele não é muito conhecido. Ele é um orixá pouquíssimo conhecido no Brasil. Não se dá muita importância. Agora, se a gente vai na santeria cubana, a gente encontra uma grande reverência a este orixá. Para vocês terem uma ideia dos cultos e dos mistérios que giram em torno de Orixá Ocó, na antiguidade, na época da colheita do inhame lá na África, ninguém comia o inhame novo sem antes fazer uma festa para esse orixá. E esta festa era uma festa onde as sacerdotisas de Orixá Ocó, elas buscavam sacerdotes parceiros para ritos sexuais. Olha que interessante e como que a gente vê semelhança, né? Um dos símbolos de Orixá Ocó é uma flauta de osso. Eu não sei não se já houve algum tipo de troca de ideia entre ele e Dionísio. Eu não sei não, mas é possível. Tem um mito dele, um item dele, onde ele foi excluído pela comunidade em que ele vivia, porque as pessoas tinham muita inveja dele. Ele era um cara muito recluso, que vivia só cuidando da terra, plantando, colhendo. Ele tinha prosperidade na terra, ninguém conseguia ter tanta prosperidade como ele, mas ele, por ser estranhão, por ser meio envolvido com magia, com feitiçaria, ele era um Oxô, né, um Ossô, ele era mal visto. E por causa disso, ele acabou sendo isolado da sociedade inteira, da comunidade toda. E ficou na terra dele, lá plantando, ficou cuidando da sua vida, sem mais nem menos. O tempo passou e houve uma grande fome, uma grande seca na comunidade em que ele vivia, e a fome assolou todo mundo. As mulheres pararam de engravidar, os homens eles não tinham mais disposição para nada, por causa de falta de alimentação. E quem que os acolheu? Quem que deu de comer para eles? Orixá Ocó. Então, olha que interessante, uma outra representação do quanto que ele era bem resolvido com ele mesmo. Ele não tinha essa questão de vingança, de que, porque agora eles vão ver, vão morrer todo mundo. Essa fragilidade do seu masculino de ter a necessidade de se impor, de ir à forra, de ser agressivo. Não, ele simplesmente cuidou da vida dele, porque o problema, na verdade, não era com ele, o problema era com os outros, eram os outros que estavam incomodados. Então ele deixou o problema dos outros com os outros e cuidou da sua própria vida. Quando os outros se tocaram do erro e vieram pedir ajuda para ele os ajudou, porque aí sim era uma questão que ele podia atuar.
Isso é uma sabedoria muito linda que nos diz muito, nos ensina muito. Em sua representação, ele traz um cajado de madeira que revela aí a relação forte que ele tem com as árvores. Às vezes também é uma haste de ferro lá na África que é utilizado. E tem uma flauta de osso que lembra a sua relação com a sexualidade e com a fertilidade. Então, olha que interessante, mais uma vez, essa proximidade aí com Pan, com Dionísio, Pan principalmente, né, que é bem caracterizado com a flauta. O nome Orixá Ocó vem do Yorubá, que significa Orixá da Palavra. E olha, uma outra coisa interessantíssima, as abelhas são as mensageiras de Orixá Ocó. As abelhas, que em várias culturas do mundo também são relacionadas com o feminino. Mas os mistérios desse orixá não param aí. Ele é um árbitro entre conflitos, especialmente entre conflitos de mulheres. Muitas vezes ele atua como juiz dos próprios orixás. Ele trabalha muito diretamente relacionado com o feminino. Um dos títulos que ele tem, uma das qualidades que ele tem, é Eni Duru, que significa o ereto, que tem uma relação direta com todos os seus atributos fálicos, com todos os seus atributos de fertilidade. Em algumas tribos, então, ele é representado com aquele totem que eu mostrei para vocês na primeira tela sobre ele, né? Ele é um senhor da agricultura, ele é um senhor da riqueza, ele é um senhor dos mistérios, ele é um senhor da caça, ele rege as águas e ele rege as florestas, mas a grande atuação dele é sobre os ciclos da natureza. Pelo profundo conhecimento dos ciclos da vida e da morte, é porque o motivo dele ter tanto sucesso no plantio, na agricultura. Ele sabe o que plantar, como plantar e como colher. A saudação em Yorubá para esse grande orixá é Maferefun, orixá Ocó. Dá para ter uma ideia melhor agora de por que a Paoká escolheu esse cara aí para ser o marido, para ser a alma gêmea dela? Bom, eu falei que a Paoká e Orixá Ocó tiveram 2 filhos, Erinlê e Oxóssi, né? Vamos falar agora de Erinlê. Erinlê, também conhecido como Imboalama, Inlé, Odé. Erinlé, gente, em algumas tribos da África, ele era considerado não binário. Não binário mesmo, ele não tinha sexo, em algumas tribos da África. Em algumas outras tribos, ele era considerado, assim como um dos seus filhos, que é Lobunedé, uma coisa mais andrógena, ou um hermafrodita, ou fazia esta transição, épocas do ano masculino, épocas do ano feminino. Então existem estas visões sobre Erinlê em alguns locais da África, mas na grande maior parte da cultura iorubá que o adora, ele é considerado um homem, mas um homem que não tem nada de toxicidade. Um grande rei, um grande senhor de muitas terras, também senhor dos rios e das águas profundas, em algumas tribos, inclusive como senhor dos mares. Isso é raríssimo dentro das culturas iorubá, encontrar um homem relacionado com o mar. E olhem que lindo estas imagens que eu trago. No meio é ele, né? Carregando em si símbolos que representam seus mistérios mais profundos, a serpente, o tridente, a balança e a lança, a cabeça do elefante, etc., né? Do lado esquerdo da tela tem ele com a alma gêmea dele. Eu vou falar de Abatã daqui a pouco, seria um desrespeito falar de Erinlê e não falar de Abatã, que é a grande parceira dele. Enfim, ainda hoje, qualquer culto feito para Erinlê tem que se saudar Abatã. Os dois andam sempre juntos, tá? E do lado direito da tela tem uma cena dele com o filho dele, Logunedé, numa cena tão carinhosa que até uma masculinidade tóxica poderia olhar e falar, é um casal homossexual. E na verdade é pai e filho, ambos tendo uma troca de carinhos sem toxicidade alguma. Erinlé, ou Inlé, né? Ou Imboalama, então ele é o orixá das águas profundas, como eu falei, e também considerado o senhor caçador de elefantes. A terra onde Erinlé reinava era uma terra de elefantes. Os elefantes viviam ali. Então ele caçava elefantes. Existem algumas representações de Erinlé, inclusive, como um homem elefante. O local principal de culto dele é uma região da África que chama Ilobu. Tá?
Em Cuba, na santeria cubana que eu citei, os devotos de Erinlê, eles são iniciados através de Iemanjá, numa cerimônia que é conhecida por Oro Iemanjá, Oro Erinlê. Então, olha que interessante a relação dele com o feminino mais forte também. Do lado esquerdo da tela, eu trouxe uma imagem de uma representação do fiel escudeiro de Erinlê, que era Boitu. Boitu talvez tenha inspirado ou tenha existido, assim como o Saci Pererê, uma fusão de mitos nas lendas do Boto, que a gente tem no norte do Brasil, quando houve essa fusão das culturas indígenas e africanas. Mas Boitu, ele é o fiel escudeiro, o representante, ele é considerado da família de Erinlê, como se fosse um filho de Erinlê. Não é um filho carnal, mas ali era um parceiro para tudo. Nem todas as representações dele tá como um tritão, né? Mas eu achei muito interessante essa representação que traz o espelho de Oxum, porém com o arco-íris de Oxumaré, o tridente que é de Apaucá, que é de Abatã, na verdade, neste caso, né? Que é de Abatã, que é a mãe dele, que é a esposa de Erinlê, desculpa. Então tem vários símbolos nessa representação que eu achei lindo para trazer para vocês. Mas não é comum encontrarmos Boitu representado desta forma, tá? Geralmente ele é representado como um africano normal, um seguidor, um guerreiro, que era guardião, protetor de Erinlê na vida e na morte. O símbolo de Erinlê, ele traz alguns mistérios que mostram também o quanto que o feminino era próximo dele. É um ferro forjado, no centro deste ferro tem um pássaro de metal, conforme vocês estão vendo na imagem, e este pássaro central, que é maior, ele é rodeado por 16 hastes, que tem pássaros menores que se encontram ali. Para quem assistir a minha primeira palestra de Sagrado Masculino, que é Resgatando o Sagrado Masculino, vocês vão ver que o 16 ele tem uma relação, pode ter uma relação inclusive com ciclos hormonais masculinos, mas este tema específico é tema para outra palestra. Mas existem relações aí do 16 com o sagrado masculino, tá? Só que não para aí. Na cultura iorubá, os pássaros eles são justamente símbolos das Yamis. São símbolos das Agés. Elas são as senhoras dos pássaros da noite. Elas são as sagradas Eleiês. Então, elas são as senhoras dos pássaros. E vejam, Erinlê, ele é filho de uma Yami. Ele é filho de Apaocá, não é de qualquer Yami. Ele é filho de uma das 7 originais. Então, mostra o quanto que, sendo um filho de um casal tão perfeito e equilibrado quanto Apaocá e Orixá-Ocó, Erinlê, ele manteve-se dentro de uma masculinidade não tóxica. Ele manteve vivo em si e na sua vida o respeito profundo ao feminino, ao ponto de o símbolo principal dele une claramente o sagrado masculino das hastes, e a haste central, com o sagrado feminino dos pássaros, tá? Dizem, inclusive, que esse símbolo foi ganho por Erinlê a partir das próprias Yamis, depois de um pacto, depois de um acordo que houve entre ele e as Yamis, ele, o Saim, né, e as Yamis. Todos os medicamentos de plantas, todos os conhecimentos herbais que Erinlê tem e que transmitiu aos seus filhos, ele teria aprendido com as próprias Yamis. Não duvido que com a própria mãe, tá? Então, o símbolo de Erinlê é o cajado, a coroa de pássaro. Também um dos símbolos de Erinlê, como vocês veem nessa imagem que está aí, é a ânfora, a quartinha, que tradicionalmente é muito relacionado com o feminino também, não só, mas com o feminino, né? A moringa, a vara de pesca, o arco e a flecha, porque ele também é senhor dos pescadores. Ele rege, como eu falei, desde florestas até as águas profundas, tá? Ele tem domínio sobre a essência das coisas, domínio sobre a cura, ele carrega você para acessar o mais profundo de tudo, inclusive da própria magia no mundo. Erinlê, ele tem muitas manifestações ou caminhos, que são conhecidos como ibus. Esses ibus, que são 3, são os caminhos de mistérios iniciáticos de Erinlê, que é o Ojotu, o Álamo e o Alá. Tá? A saudação de Erinlê é Araunche Ode Erinlê. Seria a saudação em Iorubá para essa grande divindade. Abatã,
como eu disse, não poderia deixar de falar dela. Infelizmente, aqui no Brasil, e devido não só ao patriarcado iorubá, que já é grande demais, ao machismo iorubá, mas também a toda esta cultura machista, patriarcal, que rege o mundo, infelizmente, por enquanto, a gente encontra muito pouco de Abatã. Ela sempre é colocada, na maior parte das fontes, como realmente a consorte de Erinlê, como realmente a parceira de Erinlê, a esposa de Erinlê, mas se acha muito pouco sobre ela. Para a gente encontrar material dela, tem que ir realmente lá na raiz iorubá, tem que ir em algumas nações de candomblé que a cultuam ainda, mas lá na África, geralmente antiga, que a gente encontra. Do lado esquerdo, nós temos um dos símbolos sagrados de Abatã, que é este tridente, e ele é serpenteado por duas serpentes. Então, tem duas serpentes enroladas na haste central deste tridente, e tem vários aí símbolos de peixe, de pesca, que têm relação direta com ela. Então, esta é a simbologia sagrada de Abatã, que mostra aí toda a sua relação com a pesca, com a água, mas com mistérios extremamente profundos também. E do lado direito, do lado esquerdo, aliás, tem um pote de oferenda para Abatã. Eu achei lindo demais este pote de oferenda para Abatã, para se colocar assentamentos de Abatã. Então, isso foi trazido lá da África, uma foto de um museu. E no centro, uma representação dela, que eu achei mais linda, apesar de que não corresponde à grande beleza que ela realmente possui. E a Abatã, também é conhecido como Abatá, ela pode ser facilmente comparada com Nanã Buruquê, numa versão mais jovem. Não estou dizendo que seja a mesma divindade, tá? Mas os campos de atuação de Nanã e de Abatã são muito próximos. Abatã também é a senhora dos pântanos, também é a senhora da água doce, também é a senhora da água parada, também é a senhora da profundidade, da ancestralidade. Então, os campos de regência de Nanã Buruquê e de Abatã são muito próximos, tá? Não considero que sejam a mesma divindade, não considero que sejam as mesmas deusas, mas que com certeza são parceiras de atuação, elas são, tenho absoluta certeza disso. Então, ela é esposa de Erinlê e ela é mãe de Otim e também de Logunedé, ficou faltando aí. Abatã, gente, ela é filha de Oduduá. Oduduá, ela é a contraparte feminina, a irmã gêmea de Oxalá. Ela é a senhora dos Odus, ela é a senhora dos mistérios mais profundos, ela é a senhora de toda a origem de tudo que existe. E Abatã é filha direta de Oduduá. Com certeza, não dá para a gente diminuir a importância desta grande deusa, desta grande orixá. Infelizmente, o patriarcal apagou muito de todos os mistérios que ela traz, né? De tudo que ela atua na humanidade e nos mundos com os seres. Mas é possível a gente resgatar isso através dela mesma, através desse contato, dessa conexão, reconexão com ela. A maior parte dos cultos para Abatã são feitos à noite, tá? Apesar de seus cultos hoje em dia serem muito intrincados, serem muito ligados aos cultos de Erinlê, dificilmente a gente encontra um culto de Erinlê sem Abatã estar junto e da mesma maneira um culto de Abatã sem Erinlê estar junto. Existem até algumas culturas que consideram que eles são um só, na verdade. Mas se a gente for atrás, a gente vai encontrar várias aí cantigas, oriquis, entregas, ebós, que são próprios de Abatã. A história do grande encontro aí de Abatã com Erinlê, né? Pelo menos uma das histórias, ela tinha ido pescar para um determinado peixe que chama guabina. Eu não conheço essa espécie de peixe, mas com este peixe é possível fazer um remédio que cura a doença dos olhos. E o pai de Abatã estava doente dos olhos e ela foi buscar pescar este peixe. Mas o mar estava muito agitado, ela não estava conseguindo pescar nada. E ela pediu ajuda para Olofim. Olofim, ele é um outro nome, um outro aspecto de Olorum, Olodumaré, esse Deus supremo que não tem sexo, ele não é homem, tá? Olodumaré, Olorum, Olofim são divindades supremas não binárias, tá? Então ela pediu para Olofim e para que Olofim pudesse ajudá-la a conseguir este peixe para o pai dela. Olofim mandou justamente Erinlê. Mandou Erinlê, que veio numa nuvem, que veio todo para ela. E
Erinlê, quando chegou para Abatá, buscou entender o que estava acontecendo, né? Falou para Abatá que ele era um enviado de Olofim para ajudá-la, e ele pediu um pouco de água de Abatá. Abatá deu a água para Olofim beber, e depois que Abatá deu a água para Erinlê beber, e depois que Erinlê bebeu, Erinlê começou a fazer uma cantiga, uma invocação a Olofim. Durante essa cantiga, durante essa invocação, finalmente foi possível a pesca da guabina, né? A pesca do peixe que a Abatá estava precisando. E neste momento deve ter ocorrido alguma coisa entre os dois, algum clima deve ter surgido entre os dois, aquele reencontro de almas, aquele amor à primeira vista. Eu fico imaginando pelo que eu senti quando eu vi a lua pela primeira vez. Então deve ter ocorrido alguma coisa assim entre Abatá e Erinlê. Eu sei dizer que o que aconteceu não está escrito. Os Itãs, eles eram orais, né? Eles são orais até hoje. Depois de um tempo passaram a ser escritos também. Mas alguma coisa ficou perdida, mas o fato é que Olofim, vendo aquilo, com a sua voz de trovão, depois da guabina ter sido pescada, ele falou, né? Enquanto o mundo seja mundo, tu, Inlé e Abatá sempre seguirão juntos. Os dois serão médicos sábios e capazes de realizar curas mágicas, e com elas vocês farão o bem à humanidade. Olha que linda esta fala de Olofim, porque não é uma fala que coloca a supremacia de Erinlê sobre Abatá. E veja, Erinlê, ele foi mandado por Olofim. Então Olofim poderia falar, você, meu filho enviado, você vai guiar Abatá para que ela se torne uma curadora como você. Não, ele não falou nada que sugerisse uma supremacia de Erinlê sobre Abatá. Ele falou, vocês dois sempre seguirão juntos daqui para frente. E vocês farão bem para a humanidade. Vocês serão capazes de realizar curas mágicas. Vocês juntos farão a diferença no mundo. Então, a partir daí, nunca mais se separaram. Eu falei que era lindo, né? Eu amo esta família. É a gente. Bom, o outro filho, então, de Apaocá e Orixá-Ocó é Oxóssi, como eu falei para vocês. Oxóssi, gente, mesmo sendo um orixá pop, eu costumo dizer, né, que existe um Olimpo iorubano, né? Que existem aqueles orixás cujos cultos foram mais difundidos no Brasil, que eles são muito conhecidos, eles são muito pops, e Oxóssi está entre os pops, né? Ele é conhecido por todo mundo. Teve uma sincretização com os indígenas brasileiros. É muito comum a gente ver, inclusive, entidades espirituais que são indígenas brasileiros trabalhando sobre a égide de Oxóssi, no terreiros de Umbanda, ou mesmo em algumas nações de Candomblé. Enfim, Oxóssi ele é bastante conhecido, mas mesmo assim, os mitos de Oxóssi, eles são recheados de masculinidade não tóxica. Alguns dos mitos mais antigos, inclusive alguns que eu vou trazer aqui para vocês, um principalmente, eles não são mais vistos. Então se tirou muitos mitos de Oxóssi. Mas o fato é que o mesmo que sobrou, mesmo que restou sobre Oxóssi, dos seus mistérios, ele sempre é colocado como um deus protetor, como um deus jovial, como um deus viril, como um senhor companheiro, como aquele que guia, como aquele que leva alimento, como aquele que caça para levar nutrição para sua família. Ele é um cuidador, ele está sempre cuidando, ele está sempre protegendo, ele está sempre guiando. Mesmo quando a gente vai nos mitos mais antigos de Oxóssi, é citado Oxóssi com algumas esposas, mas não se tem muita importância nisso. Eu acho que a alma gêmea de Oxóssi é Oxum. Eu acho, isso é uma impressão que eu tenho. Porque o maior amor de Oxóssi, os mitos mais calientes de Oxóssi, o que você vê mais vida, mais axé ali envolvido, são os mitos dele com Oxum. Eu vou citar alguns aqui, tá bom? Mas o fato é que estes mitos que trazem alguma relação dele com mulheres, todos são mitos extremamente respeitosos, alguns até de Oxóssi se submetendo ao feminino. Um dos mitos, por exemplo, Oxum quer fazer amor com Oxóssi dentro da água. Oxóssi sabe que vai morrer afogado, mas ele vai. Ele se entrega para se afogar nos mistérios de Oxum.
Logunedé nasce desta relação amorosa dos dois. Existe muita confusão de mitos de Oxóssi com mitos de Erinlê, tá bom? Até pelos dois serem irmãos e não serem cultuados juntos em todos os locais. Então, a gente vai ver que Logunedé é colocado como filho de Erinlê na maior parte dos locais, né, principalmente naqueles que têm o culto de Erinlê, mas onde tem o culto de Oxóssi, que é mais difundido, foi mais difundido, coloca Logunedé como filho de Oxóssi, com Oxum. Vocês vão ver sobre isso daqui a pouco. Então, olhem que lindo ele se entregar para os desejos da mulher, para os desejos de Oxum. E não foi uma entrega no sentido de, porque eu vou ser menos homem, porque eu estou satisfazendo a vontade dela. Não, ele se entregou. Então, é muito lindo este exemplo que Oxóssi nos dá. Então, e mesmo com tanta popularidade que ele tem, ainda assim ele não foi deturpado. Vamos conhecer um pouquinho mais dele no que diz respeito ao tema da palestra, né? Oxóssi, ele é clássico como um deus caçador, um senhor das florestas e de todos os seres que habitam nas florestas. Ele é orixá da fartura, da riqueza, da nutrição e etc., né? Atualmente, o culto a Oxóssi na África é quase inexistente. Olha que interessante. Aqui no Brasil ele é tão forte e na África as comunidades, as tribos que o cultuavam quase deixaram de existir. Então o culto dele na África é muito fraco hoje em dia. Na América ficou mais forte do que lá. Ele é um rei do Queto. E é interessante que Oxóssi, geralmente, ele é colocado aí como menos importante que Xangô e Ogum. Principalmente que Xangô, né? Que Xangô é o Zeus do Olimpo e Urubano. Também, infelizmente, bastante deturpado em relação a toda a sua magia. Mas o fato é que dificilmente a gente vai ver referência de Oxóssi como um rei. E ele foi rei de Queto. Na verdade, alguns estudos dizem que ele deu origem a toda a dinastia de reis e rainhas da nação Queto. Então, olha que importante que ele foi. A nação Queto, ela é uma das nações mais proeminentes, foi, né? Uma das nações mais proeminentes da África. A Oxóssi são conferidos alguns títulos interessantes. Alaqueto, rei, senhor de Queto e Onilê. Onilê, ou Onilé, é o nome de uma deusa da terra extremamente antiga que eu falo sobre ela na minha palestra sobre as Yamis. Um homem que recebe um título de Onilé, como o senhor da terra, já mostra que ele tem alguma relação forte com o feminino também. Olha ele seguindo o exemplo do pai, ele seguindo o exemplo de Orixá Ocó e também da mesma maneira que o irmão Erinlé, ele mantendo vivo os mistérios femininos, sem considerar supremacia sobre eles, né? Na África, cabia ao caçador descobrir o local ideal para instalar uma aldeia, tornando-se assim o primeiro ocupante do lugar. Então, ele acabava se tornando a autoridade sobre os futuros habitantes daquele local. Por isso que ele era chamado também de o Senhor da Terra. É chamado também de Oluaie ou Oni-Araie, que é Senhor da Humanidade, que garante a fartura para seus descendentes. Eu fiz questão de trazer estas referências de Oxóssi, porque, como eu disse, é subjugada muito a importância de Oxóssi em relação a Xangô e a Ogum, por serem reis, guerreiros, por ter essa questão da caixa do homem mais presente, né? E Oxóssi, como é esse cara mais na dele, que ajuda, que é companheiro, que está junto, ele acaba tendo uma ilusão, não é todo mundo, obviamente, né? Mas se tem uma ilusão de menos importância. E eu fiz questão de trazer essas referências para mostrar o grande Deus, o grande orixá que ele é. E aí vem algumas outras relações que mostram como que o sagrado feminino está vivo em Oxóssi. Todos os orixás têm diversas qualidades, diversos epítetos, diversas representações. O Oxóssi, ele é um dos pouquíssimos orixás masculinos, na verdade ele é o único que tem mais epítetos que são representações femininas. Então, Otim, a gente vai falar de Otim, que é sobrinha de Oxóssi, na verdade, ela é uma orixá filha de Erinlê e Abatã. Otim é uma qualidade de Oxóssi também.
A genipapo é uma outra qualidade de Oxóssi, que é um tipo de uma Yami. É seguidora, faz parte da falange das Yamis. Não faz parte das 7 originais, mas ainda assim é detentor ou detentora, né? É representado de ambas as formas, dos mistérios da própria Yami Oxurungá. E também tem uma outra qualidade de Oxóssi, que é o caré, que está a imagem dela, inclusive, aí do lado esquerdo da tela. Caré, a gente vai encontrar também essa mesma qualidade em Oxum. Olha a relação Oxóssi e Oxum. E Caré, as suas vestes são azuis e douradas, e ela está completamente atrelada a Oxum e a Logunedé, obviamente, né? Então veja que é um orixá que tem qualidades que são representadas dele como mulher, como feminino, como orixás femininas. Isso já mostra o quanto que o mistério feminino está vivo dentro dele e o quanto que ele respeita e reconhece a importância disso. Existem alguns mitos que dizem bastante desta masculinidade não tóxica de Oxóssi. Um dos mitos, quando ele começa aí o trelelê com Oxum, eles se tornam amantes, né? O pai de Oxum não aceitava, não ia aceitar de maneira alguma que um caçador cortejasse a sua princesa, né? E o que Oxum faz para enganar o pai? Ela convence Oxóssi a se vestir de mulher. Então, Oxóssi passa a frequentar a casa de Oxum como sendo uma amiga de Oxum. Só que depois que Oxum acaba ficando grávida, aí não tem mais como esconder e foi um pega para capar para que os dois conseguissem fugir e Logunedé nasceu aí dessa relação. E eu achei muito interessante esse item de Oxóssi, que mostra o quanto que ele é bem resolvido com a masculinidade dele. O fato dele se vestir de mulher para conseguir ficar próximo do amor da vida dele, isso não feriu a masculinidade dele de forma alguma. E, por outro lado, a gente vê também o quanto a Oxum é altiva, né? O quanto que ela não tem medo algum de colocar as suas vontades, de se expressar claramente para o seu parceiro. Por isso que eu falo que, para mim, Oxum ela é uma gema de Oxóssi. Por isso e por outras questões mais deles, né? De todas as relações de Oxum, e Oxum ela pegou todos os orixás homens praticamente, ela teve relação com todos. Eu não me lembro de nenhum que ela não tenha tido, pelo menos. Bom, Orixá Ocó, eu nunca ouvi falar que Oxum pegou Orixá Ocó, mas também, né? A Paocá, a esposa dele, ela não Melhor é, não, não né? é melhor não. Mas os outros orixás, olha, acho que todos ela pegou. Mas em nenhum mito, em nenhum item de Oxum com outros orixás traz essa cumplicidade, traz essa parceria. Sempre tem um utilitarismo por parte de Oxum, sempre tem um estratagema de Oxum, um interesse dela de estar ali naquele local com aquele orixá. Agora, Oxóssi não, Oxóssi, os itens que fala dos dois, sempre vem essa coisa assim louca, sabe? Esse amor assim, vamos fazer amor no fundo do rio, vamos se vestir de mulher para eu continuar sendo sua, entrando, frequentando a sua casa, enfim. Um outro mito de Oxóssi que é bastante interessante, e este mito, gente, vocês dificilmente vão encontrar ele em alguma fonte. Isso foi uma fonte antiga que eu tive acesso. Eu não tenho certeza se num livro, depois eu vou mostrar para vocês aqui, que é um livro de Reginaldo Prandi, que é um livro amarelo, grossão, só sobre mitologias dos orixás. Eu não lembro se nele cita. Neste mito, o Oxóssi ele sai de uma situação, ele está na mata à noite e ocorre uma situação que não vem ao caso agora, mas ele se encontra com Logunedé. Logunedé é sobrinho, né, de Oxóssi dentro do mito de Logunedé ser filho de Elinlê. Ou, no mito que ele é filho de Oxóssi, ele seria filho do próprio Oxóssi. Mas Oxóssi, devido à situação, ele está meio embriagado de magia, ele está meio embriagado de axé, ele não reconhece, ele não identifica Logunedé como sendo alguém que ele conhece. Ele só fica extremamente encantado pela beleza de Logunedé e os dois têm uma relação sexual ali no meio da mata mesmo. Oxóssi possuindo Logunedé. Depois, no dia seguinte, ele acorda e ele reconhece que é Logunedé. E isso sem traumas, isso sem crises, esta relação de Oxóssi com outro homem, com Logunedé. Obviamente, este mito é pouquíssimo encontrado. Eu não lembro, faz tempo que eu li este livro,
Eu não lembro se ele está nesse livro aqui, mas ele é uma das principais fontes que existem de compilação de itens sobre vários orixás. Para quem quer se aprofundar, eu aconselho comprar. Ele deve estar bem caro hoje em dia, não sei dizer o preço. Um outro livro que é fantástico, não só pelo conteúdo escrito, mas também pelas imagens, que são fotos, né, do fotógrafo Pierre Fantumbin Verger, que se tornou Babalorixá depois de ficar 17 anos na África. Então, este livro é um dos compêndios que ele tem, né, sobre as sabedorias que ele adquiriu lá. Vale a pena a leitura, vale a pena adquirir. Este livro é bem caro. Ele deve estar mais caro no sebo, mais do que R$ 400 hoje em dia. Ainda bem que eu comprei há bastante tempo, quando ele não era tão caro assim. Mas são livros que valem muito a pena ser lido. No amarelo, eu acho, não me lembro direito, mas eu acho que este Itan de Oxóssi Logonaré está nele. Tá? Um outro mito que mostra, que é muito interessante também, relaciona Oxóssi com Otim. Otim, filha de Erinlê e Abatã, ela tinha alguns problemas de autoestima porque ela tinha 3 peitos. Existem até algumas relações, proximidades de Otim com a Diana de Éfeso, né? Com a deusa dos vários seios. Então ela tinha 3 peitos e ela tinha vergonha de que as pessoas descobrissem isso e tirassem sarro dela. Esse tipo de gozação, esse tipo de bullying já existia na época, né? Então ela vivia completamente coberta, ela era considerada meio que uma mulher macho, né? Um termo completamente pejorativo, ridículo, mas que já era visível e presente na época. Ela estava sempre coberta, ela não ficava demonstrando seus atributos femininos. Então ela era super afastada de tudo e de todos, né? Por causa desta vergonha de alguém descobrir que ela tinha 3 peitos. Numa determinada situação descobrem e tiram sarro dela. E ela foge do reino do pai e da mãe super envergonhada. Com a roupa que está no corpo, ela vai, corre, até depois de muito tempo correndo, fugindo, ela para num rio para se banhar, porque ela está com fome, ela está acabada, está triste, está destruída, né? E ela está no rio se banhando, nua no rio, e Oxóssi chega. É muito lindo o cuidado de Oxóssi. Oxóssi chega trazendo para ela caça e trazendo para ela uma pele de uma caça que ele tinha feito, para que ela pudesse se vestir com a pele e para que ela pudesse se alimentar com a carne da caça. E ele cuida dela, ele ajuda ela a se restabelecer. Em nenhum momento, em nenhum item, descreve relação sexual de Oxóssi com Otim. Só que a partir deste momento, os dois se tornam caçadores, companheiros inseparáveis. Otim, a gente vai falar dela daqui a pouquinho, mas ela é a senhora das matas profundas, é uma tremenda caçadora, senhora dos mistérios femininos também, da selvageria, dessa força primeva que tem na mulher. Otim é a guardiã. Então a gente vê muito aí Oxóssi a reconhecendo como uma sobrinha ou não, ele a reconheceu como uma mulher que precisava ser cuidada naquele momento, mas que não era menos do que ele. Tanto que ele a aceitou para ser caçadora junto com ele. Se fosse algo que alguém queria atrapalhá-lo, ele iria cuidar, ele ia dar carinho e boa, né? Segue seu rumo. Mas não, ele a aceitou como uma igual a ele. Tanto que essa união de ambos foi tão forte que Otim se tornou uma das qualidades de Oxóssi em locais que não cultuam Otim, obviamente, né? A saudação de Oxóssi é Okearu, a saudação mais famosa dele. Arolé também é uma saudação, mas ela é pouquíssimo utilizada aqui no Brasil. Falamos então de Oxóssi, não poderia deixar de falar de Oxum. É claro, não sou louco de deixar de falar dela, mesmo que seja rapidinho. Oxum, gente, ela faz parte do Olimpo, né? Ela é a equivalente a Afrodite na África, né? A orixá das águas doces, das cachoeiras, dos seixos, enfim, de toda a água fonte, água doce, Oxum reina. Ela é uma donzela de beleza única, super vaidosa, super amorosa, mas extremamente altiva na sua feminilidade. Em momento algum se colocando abaixo de ninguém. Ela sempre mostra muito forte a luta. Existem até algumas qualidades de Oxum que acompanha Ogum na batalha.
Então, ela não, apesar dela manter toda a feminilidade dela, toda a vaidade, toda a amorosidade, toda a delicadeza, ela é extremamente firme naquilo que ela tem por propósito, né? Então, mais uma vez, o fato de trazer todos estes itens dela com Oxóssi de maneira tão igual é muito lindo e por isso que eu acho que os dois formam um casal. Por isso que eu coloquei essa fotinha dos dois aí do lado para vocês, tá? Para inspirar o amor em vocês. Ela é tão delicada como o fluxo de um riacho entre as pedras, mas tão poderosa como uma cachoeira. Essa analogia eu achei perfeita. Oxum é amor, Oxum é grandeza espiritual, Oxum é prosperidade material. Ela é mãe suprema da criação, ela é Iabá da feminilidade, ela é inclusive uma das Yamis originais. Uma das 7 Yamis originais era Oxum, só que lá ela era cultuada com outro nome. Quem quiser saber o nome é só assistir a palestra das Yamis que eu já citei. E ela não era uma Yami qualquer. Oxum sempre foi considerada no culto das Agés como a Senhora Suprema de todas as feiticeiras mulheres. Então ela não era só essa dondoquinha como ela é pintada popularmente falando. É uma deusa extremamente profunda e que se arruma muito bem, é linda, divina, mas se precisar se sujar para fazer o que for necessário, ela não pensa duas vezes. Arranca o brinco, arranca a pulseira, arranca os colares e se mete na lama, tá? Ela é a senhora do ouro também, né? Ela trabalha nas águas, gerando riqueza, gerando fartura. As águas purificadoras de Oxum purificam a vida, purificam os ambientes, purificam e alimentam toda a natureza, tá? Fazem com que a semente germine, fazem com que esta semente germinada alimente. Então, olha o quanto que o poder de Oxum está presente em tudo. A vida realmente depende da força de Oxum. Sem ela, não há vida, porque ela é a própria água doce. As cores mais comuns de Oxum é o amarelo ouro e o dourado, né? Aiê, Mamãe Oxum, ou Oraiê, Oxum, são as saudações mais comuns dela. A comida preferida é o feijão fradinho com cebola e camarão, um tipo específico de camarão que chama Omolocum. Eu não sei dizer que espécie que é essa de camarão. Eu sei que o nome Omolocum ele tem muito a ver, muita relação com uma outra orixá que era cultuada na África Antiga, né? O cobre e o ouro são os metais dela. E aí vai outra fotinha de Oxum com Oxóssi para continuar inspirando vocês. Otim, falei já de Otim um pouquinho quando eu falei de Oxóssi, né? A senhora caçadora. Esta foto de uma sacerdotisa de Otim que eu coloquei no meio, eu achei simplesmente fantástica. Eu achei maravilhosa, achei super linda. Tinha que trazer aqui para este momento, para esta palestra, para mostrar, ela traz uma realidade de Otim, ela traz esse culto vivo realmente, ela traz esse axé presente em tudo que esta sacerdotisa está utilizando aí. Eu achei maravilhoso. Otim, gente, ele é o orixá feminino responsável pela caça. É como se fosse uma contraparte feminina de Oxóssi. Então, tudo que a gente fala de Oxóssi é cabível para Otim. Só que Otim, ela é tradicionalmente relacionada com a lua. E ela tem esta relação por ela ser também uma Yami, ela ser também uma Agé, uma senhora das Agés, uma senhora dos pássaros da noite. Tanto que as regiões das matas que Otim rege, onde o seu axé é mais poderoso, é onde a luz do sol não entra. São aquelas matas mais profundas, aquelas matas que dão medo, aquelas matas que você pode estar de dia e que você não vai ver luz, que ainda assim é penumbra. Matas de dentro de cavernas, que existem cavernas que devido a questões geológicas, né, acaba se surgindo matas dentro de clareiras nas cavernas, tem um nome para isso, só que eu não me lembro, são reinos muito propícios para Otim também. Existe até um item que fala que Otim mora nas águas com Iemanjá, Erinlê e Oxum, e mora na floresta com Ossain, Ogum e Odé, que é Oxóssi, né? No cultivo e também no cultivo com o Orixá Ocó. Ou seja, Otim ela está presente em tudo. Ela é caçadora, ela trabalha na agricultura, ela é senhora das águas também, ela é senhora dos mistérios, é uma orixá extremamente presente em vários setores de atuação.
o conceito de liberdade e independência para Otin é muito claro. Então, ela não se submete, ela não se deixa prender, e ela não prende também. Tá? Ao mesmo tempo que ela exige o direito de liberdade de si, ela dá este direito de liberdade a tudo e a todos. Tá? Em alguns cultos, também se atribuiu a ela o poder sobre as colheitas, justamente pelo fato que eu falei, né? E até a proximidade dela com o Orixá Okó, que era avô dela, na verdade, né? Mostra muito esta relação com esses mistérios. Ela é senhora dos mistérios profundos, então, como eu disse, e não conhece o medo. Ela conhece o respeito. O fato dela não ter medo de nada não significa que ela se mete em tudo. Porque ela sabe que tem coisas, tem poderes que são maiores que ela. Ou, mesmo que não sejam maiores, geraria uma batalha desnecessária. E ela não perde energia com o que não é necessário. Para que ela vai batalhar com aquela força, com aquele ser, para gastar energia? Só para provar que ela pode vencê-lo? Isso é ego, isso é uma fragilidade, tanto para o masculino quanto também para o feminino. Você tem que provar algo a alguém. Então ela não gasta energia com isso. Ela não tem medo nenhum, mas ela respeita. E ela exige esse respeito sempre. Então não desrespeitem Otin de forma alguma. Aqui no Brasil, ela foi muito relacionada com Jurema. O culto de Otin no Brasil não é muito difundido, mas com Jurema houve muito essa relação. Quando ocorreu aquela fusão, inclusive, de África com os indígenas brasileiros, muito dos juremeiros e do culto a Jurema, da religião dos juremeiros realmente, foram permeados de vários mistérios de Otin. Inclusive existe, né, a Jurema preta aqui no Brasil, que é uma árvore, e que também tem toda uma falange de Umbanda que é de Jurema preta, que eu, na minha vivência e pesquisa, eu acredito que faça referência a justamente Otin. Saudação de Otin, Okebambô Otin. Logunedé, já indo para o final da nossa palestra, por último, mas não menos importante, é o portador, é o orixá masculino mais belo que existe. Ele é o portador de toda a beleza. Muito também mal entendido, muito mal compreendido. Inclusive, muitas pessoas falam que todas as pessoas, todos os homens principalmente, que são gays, são filhos de Logunedé. Não tem absolutamente nada a ver isso daí. É uma imposição de algo ao orixá Logunedé e também aos homossexuais que não tem absolutamente nenhuma relação com a verdade do sagrado deste grande Deus. Tá? Logunedé, ele é um orixá de contradições. Ele é um orixá onde os opostos se juntam, os opostos se alternam. Então, ele é um deus da surpresa e do inesperado. Para vocês terem uma ideia, na Nigéria, na cidade onde Logunedé tem o seu culto mais forte, se chama Ilechá, e é uma das cidades mais ricas e prósperas da África. Atualmente, inclusive, tem vários encontros, vários festivais anuais que vêm pessoas de toda a África para participar desse festival. Em algumas regiões da África Negra, da África que não teve aí tanta influência muçulmana, francesa, inglesa, etc., Logunedé, ele também é chamado de Ologun Odê, e ele é considerado um guerreiro caçador maior entre todos os caçadores, pai de todos eles, inclusive como pai de Oxóssi. Esta relação eu comparo muito com Horus, né? Com Horus egípcio, que também é africano. Ora, Horus, ele é o filho de Osíris, e ora a gente vê Horus lá como um dos deuses primordiais que estava no ventre de Nut. Então, a gente encontra esses mesmos mistérios que dão nó na cabeça em Logunedé. Em algumas regiões, ora ele é sobrinho de Oxóssi, filho de Erinlê, ora ele é o próprio pai de Oxóssi, que seria o equivalente ao próprio Orixá Okó. Então, colocando esta essência primordial que está presente em Logunedé. Logunedé, gente, ele carrega mistérios de Oxum, mistérios de Oxóssi, por óbvio, né? Mas ele foi aprendiz de Omulu. É um orixá que viveu com Omulu por muito tempo, aprendendo os mistérios da vida e da morte com Omulu. Ele carrega um saquinho, inclusive, com as medicinas de Omulu. Ele conviveu com Euá, com a irmã ou contraparte de Oxumaré.
ele também tem um trelelê, não uma relação sexual, mas uma partilha muito interessante com o Ewa. Ele carrega também os mistérios de Ewa. Então esse orixá, gente, assim como a irmã dele, Otim, ele também não tem limites. E ele não tem essa coisa assim de que os opostos geram conflito. Ele lida muito bem com opostos, ele une muito bem esses opostos em si, é super bem resolvido com esses opostos em si. Ele é o orixá da riqueza, da fartura, da caça, da cura e das águas, tá? Filho, na maior parte dos mitos, de Erinlê com Oxum. Ele é, sem dúvida, o mais bonito dos orixás, se não for um dos mais, se não for o mais bonito dos orixás. E a beleza é característica da mãe, principalmente, né? Oxóssi também, mas Oxum é muito famosa pela beleza. Rei de Ilexá é um caçador habilidoso e um príncipe soberbo. Logunedé, ele reúne os domínios de Oxum e Oxóssi, mas ele também tem esses outros domínios que eu acabei de citar. Aqui eu explico o conflito que tem, né, entre ele ser filho ou de Oxóssi ou de Erinlê. A qualidade de Oxum, que é mãe de Logunedé, é a Oxum, Iê e Pondá. E a qualidade de Oxóssi, que é pai de Logunedé, é Odé, Erinlé e Bó. Ou seja, existe uma qualidade de Oxóssi que é cultuada onde não existe o culto de Erinlé como um deus separado. Então, esta qualidade de Oxóssi, na verdade, é o próprio Erinlé, tá? E se vocês forem pesquisar Oxum, Iê e Pondá, vocês vão ver relações de mistérios dela com Abatã, tá? Relações, não são a mesma, mas relações. E devido a serem muitas as tribos que compuseram a nação Yorubá, é muito comum haver uma diversidade grande de itens sobre mesmas divindades, tá? Elas realmente dão um nó, a gente vai pesquisando, vai percorrendo os caminhos, vai encontrando relações e vai, com conexão direta a eles, com auxílio das entidades, a gente vai chegando aí no que é mais próximo de uma das verdades, né? A história revela que Oxóssi, feliz pelo filho que nasceu, declarou a Oxum o seu amor e pediu a ela a posse do menino. Oxum, por amor a você, quero que Logunedé fique comigo. Vou ensiná-lo a caçar. Comigo ele aprenderá os segredos da floresta. Mas Oxum também amava Logunedé, e é claro que ela não ia ficar por baixo, né? E por maior que fosse o seu amor por Oxóssi, ela não poderia separar-se do seu filho. Então, sábia, suprema como ela declarou: Logunedé viverá 6 meses com a sua mãe e 6 meses com seu pai. Comerá do peixe e da caça. Ele será Oxóssi e será Oxum, mas sem deixar de ser ele mesmo, Logunedé, um príncipe na floresta e um grande caçador. É linda essa fala de Oxum, deste item, eu acho extremamente inspiradora, porque ela reconhece a importância de ele conviver com ambos, e Oxum e Oxóssi nunca casaram e foram viver juntos, cada um ficou vivendo no seu reino, eles tinham esses encontros, eles tinham esse grande amor, mas cada um respeitando a sua própria individualidade. Então ela entendia a importância de que Logunedé tivesse essa convivência com o pai, mas que ele também deveria ter a convivência com a mãe. Era igualmente importante. E ao mesmo tempo que ela entendia que ambos teriam influência sobre Logunedé, sobre quem ele se tornaria, como tiveram, ela sabia que, na verdade, ele era quem ele era. Ele era Logunedé. E ele ia chegar um momento que seguiria seus próprios caminhos e traçaria a sua própria história. Isso é muito lindo, muito profundo. Algumas culturas, inclusive, falam que no tempo em que ele vive com a mãe, ele se torna realmente uma orixá feminina. E no tempo que ele vive com o pai, ele se torna um orixá masculino. Ele transita, inclusive, entre os gêneros. Ele é extremamente binário, na verdade, né? Mas escolhendo qual é a forma que ele vai se expressar. E algumas outras culturas, que são as mais comuns, falam que ele não assume uma forma feminina, mas que ele é homem, ele é masculino, mas ele não tem problema nesta transição, em trabalhar o feminino em si, em expressar o feminino a partir de si. O dia de Logunedé é quinta-feira, cores geralmente azul turquesa, amarelo ouro, verde, símbolos dele balança, Ofá,
abebé, cavalo marinho, vara de pesca, arco e flecha, porque uma das regências principais dele é como pescador. Elemento terra e água também, né? Florestas e tudo que está nesses reinos. Ele domina a riqueza, a fartura, a beleza. As saudações de Logunedé mais comum é Logum o Akofá e Lossi Lossi Logunedé. Aqui ao lado direito vocês veem uma representação de Logunedé que eu achei linda, extremamente andrógena. Não chega a ser uma mulher completamente, porque não tem seios, mas ele é extremamente feminino, né? E tem até esta cauda, que parece uma cauda de sereia, mas que é um arco-íris. Enfim, eu achei lindo, carregando numa mão o arco e flecha do pai e na outra mão o abebé da mãe. Então, gente, para concluir e abrir para as perguntas, eu espero que o estudo, esta partilha destes mitos, destes itens, destes mistérios, possam inspirar vocês a sempre irem além da masculinidade tóxica que a gente encontra na maior parte dos mitos, como eu comecei a palestra falando. É possível a gente ter grandes exemplos divinos quando a gente busca corretamente, quando a gente vai para além desse superficial machista, quando a gente vai se aprofundar nos reais mistérios dos masculinos. É possível que a gente volte a se tornar verdadeiro como homens e se reconsagrar neste trabalho que traz o masculino e o feminino tão juntos, tão harmoniosamente. Muito obrigado, gente. Uma boa noite.